forçavam ou não forçavam? Como que é essa parte de parto normal com parto cesárea? Agora, uma pergunta que eu acho que vai ser o tema polêmico, a quantidade de ultrassom. Qual a sua opinião como médica? E se a gente for comparar com o que a gente está acostumado no Brasil, é muito diferente. Então acho que isso assusta um pouco. Eu não sei se eles são assim secos mesmo, que eles não têm, né, o tato. O tato, né? E aí, como que você fica? Cadê a parte, né, emocional? As mulheres aqui, elas são muito mais empoderadas com informações. Graças a Deus não se confirmou, gente. Foi uma situação bem chata. É que o acompanhamento com a midwife acaba sendo um acompanhamento muito mais personalizado. Porque muita gente não sabe, assim que você engravidar, faça o seu cadastro. Exato. Eu acho que a motivação principal da gente gravar esse vídeo é porque é uma fase tão especial. Sim. Que se a gente juntar mais conhecimento... Engravidei no Canadá. E agora? O que eu preciso fazer? Quem eu devo procurar? O que está incluso dentro do sistema público de saúde aqui no Canadá? O que não está? E hoje eu estou aqui com a Cris. Ela é pediatra no Brasil. Está passando uma temporada aqui no Canadá estudando. Fazendo tipo um estágio, né? Como se fosse um estágio. E ela vai contar pra gente. Ela vai dividir a parte de uma profissional médica lá do Brasil. Todo o passo a passo que a gente deve fazer quando chegar aqui no Canadá. Obrigada, Cris, por estar participando desse vídeo. Obrigada pelo convite. Mas, pra gente tornar mais interessante essa história, conta pra gente como foram as suas gravidezes. Olha, se você tá aqui muito tempo, você já deve ter visto os meus relatos de partos. E o meu parto, eu acho que é o desejado de todas as mulheres, né? Mas não é tão comum assim, né? Os meus partos, eles foram naturais. Eu tive eles acompanhados de midwives. Se vocês não sabem o que é midwives, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas são enfermeiras parteiras, né? Elas fazem... isso é uma profissão aqui no Canadá. Elas fazem uma faculdade... Eu não sei de quanto tempo, de 3 a 4 anos, né? Existe, Bruna, 3 tipos de midwife, na verdade. Então, assim como na medicina tem várias especializações, quando elas primeiro fazem a faculdade de enfermagem, que é uma graduação, aí depois elas podem se especializar. Entendi. Aí ela pode se especializar na gestante de baixo risco, que provavelmente é o teu caso. Sim, na gestante de médio risco e na gestante de alto risco. Interessante. Então, é bem legal. A gente não consegue comparar com o sistema do Brasil, tá? E o intuito do vídeo é mostrar como é o sistema canadense. Sim, porque, como funciona. Porque a gente realmente não tem esse nível... esse nível de complexidade no sistema de saúde no Brasil. Então, no Brasil, a gente é muito mais medicalizado, né? O acompanhamento é muito mais feito pelo médico ou pelo programa de saúde da família em muitas regiões. Mas aqui no Canadá é totalmente diferente. E eu tô ansiosa para saber a opinião da Cris sobre algumas polêmicas aí, né, no mundo das mães, porque é bem diferente mesmo do Brasil. Então, assim, só para contextualizar, as minhas gravidezes, elas foram, assim, totalmente naturais. Eu não tive absolutamente nada de enjoo, ocorreu tudo bem durante a gravidez. A midwife me acompanhou, então ela me ajudou a fazer o meu parto, né? Os dois foram no hospital, elas têm as salinhas dela lá disponíveis, né, para elas fazerem. Então, como é um curso, né, autorizado e especificado aqui no Canadá, né, uma enfermeira parteira, elas podem realizar os partos no hospital, né? Então, isso é em conjunto com o sistema de saúde público, certo? Então, aproveitando a tua deixa, a Bruna, ela optou por fazer o parto no hospital. Exato. Mas aqui, gente, a família, ela pode escolher. Se ela pode ter o parto domiciliar, que ainda é um tabu no Brasil, em muitos outros países. Sim. Tem os centros de nascimento, que eu achei muito legal. E tem também o parto hospitalar. E aí o parto hospitalar vai depender realmente da complexidade, né? Se o bebezinho tem algum problema ou não. Se a gestante teve algum problema durante a gravidez. Se você já sabe que aquela gestante ou que o bebê, se eles precisam de algum cuidado imediato, aí você vai com certeza para o hospital. Sim. Mas, Bruna, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Canadá
é o quanto a família participa das decisões médicas. Demais. Isso é bem interessante também, né? A família, acho que tem a primeira decisão, né? Lógico que os profissionais estão ali para te orientar, né? Eles dão a opinião deles, mas a família é quem toma a decisão. Isso é bem interessante. Gente, isso é muito engraçado porque foi uma quebra de paradigma para mim. Uhum. Porque eu achava muito injusto colocar na família o poder de decisão de uma coisa tão importante, visto que a família não tinha todo o conhecimento que a gente estudou a vida inteira para ter. Sim. Então eu pensava, meu Deus, não é justo com essa família a gente chegar para a família e perguntar, tá, o seu nenê, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas situações que eu vivenciei aqui. Seu bebê tem síndrome de Down, né? Ele não tem nenhum problema no coração, que é uma coisa comum quando o bebezinho tem síndrome de Down. E não tem nenhuma contraindicação de você ter o seu bebezinho em casa. Vocês querem ter o bebê em casa, no centro de nascimento ou no hospital? É muito humanizado, né? Essa parte da saúde aqui no Canadá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que frio na barriga! Como que eles vão decidir? Porque como médica de UTI, né? Porque eu faço UTI neonatal. Então, como médica de UTI, eu já pensava, meu Deus, se der alguma coisa errada. E aí, conversando com as profissionais, a gente percebe que até o parto domiciliar, ele tem um aparato de coisas que eu classificaria que no Brasil, ele é um pouco parecido com os hospitais de baixa complexidade do Brasil. Então, você só muda o ambiente. Mas essas profissionais, elas levam um aparelhinho de ultrassom portátil, um aparelhinho para monitorar o coração do bebê, 2 torpedos de oxigênio, uma caixa de emergência. Elas podem administrar antibióticos se o trabalho de parto se estender. Ou seja, ela leva um kit de hospital diretamente para sua casa para você ter o seu filho. Ela leva e você vai estar no ambiente que para você é o mais confortável possível. Sim, exato, né? Exato, sem dúvida. Então vamos lá, Cris. Engravidei, soube lá, o teste deu positivo, né? Comemora primeiro. Conta pra família, pro maridão. E daí a parte, né, agora de acompanhamento médico. O que eu devo fazer? No meu caso, eu fui e procurei o meu médico de família. Você fez o teste de farmácia, Bruna? Eu fiz o teste de farmácia, né? O que você faz o xixi lá, pra ter certeza. Fiz o teste de farmácia e daí, como se confirmou, eu fui pro meu médico de família pra dar continuidade no atendimento. Então, Bruna, dá um passo para trás. Você queria engravidar? Queria engravidar. E você começou a tomar as vitaminas que precisam antes eu tomava. da gravidez? Boa lembrança. Eu tomava ácido fólico. Não, na verdade não é um ácido fólico, é o que hoje é o mais... mas é um polivitamínico. Isso, um polivitamínico. Ajuda. É que agora me fugiu a palavra, mas é o ácido fólico, isso, a vitamina antes de engravidar. E quem passou pra você? Foi o teu médico da família? Foi o meu médico de família. Sim, eu já tinha falado pra ele que eu tinha intenções de engravidar, então ele falou assim, olha, então começa a tomar. E assim, por experiência, né? Assim, Então, isso é muito legal, porque quando a gente tá programando a gravidez, a gente tem alguns cuidados que a gente precisa fazer antes. Um é o início das vitaminas. E o outro, gente, que é uma coisa muito importante, é um check-up odontológico, tá? Porque muita gente não sabe, mas algumas inflamações na gengiva podem desencadear o trabalho de parto prematuro. Olha só. Então, tô pensando em engravidar, eu vou lá no meu médico de família, ele vai me passar as vitaminas que eu preciso tomar antes, né? E eu vou marcar um check-up odontológico para ter certeza que tá tudo bem. Comecei a tomar vitamina, tive o atraso menstrual, confirmei com o teste de farmácia, agenda a consulta com o médico de família. Sim. Tá? O médico de família é o inicial. É o ponto inicial. Você não vai para o hospital, você não vai para a farmácia com o farmacêutico, você vai para o médico de família. Mas uma coisa muito importante que várias mães compartilharam aqui do Canadá é que se você optou por fazer o seu parto com a midwife, você já precisa entrar naquele site, que a gente vai colocar lá no e-book depois, para todo mundo ter acesso. Olha só, vai rolar um e-book aí para vocês de um passo a passo. Então, para você conseguir uma midwife, você precisa se cadastrar num site do governo, que é o site
central, né, de todas as midwives, para você se candidatar a ter uma midwife. Essa parte de midwife, ela é muito concorrida aqui, porque é uma profissional que tem crescido bastante, então é bem difícil você conseguir uma midwife. Eu já indiquei a minha midwife. Gente, tudo é networking aqui, né? Então, vocês sabem disso. Então, eu já indiquei a minha midwife para muitas mulheres brasileiras que queriam ter essa experiência com midwife. E elas foram aceitas. Então, às vezes, não é só ir diretamente no site, fazer o cadastro, mas também procurar outras pessoas que tiveram essa experiência que pode te indicar a conseguir uma data com midwife. Olha, gente, isso é uma coisa importante, porque eu não sabia que existia esse caminho, né? Existe. Porque aqui no Canadá tudo é network, né? Então, esse também é um caminho. Porque pelo sistema de saúde, assim que você engravidar, faça o seu cadastro. Exato. Porque realmente você vai ser avaliada e a midwife, ela vai te dizer se no seu caso você pode seguir acompanhando com ela, com a equipe, ou se você vai precisar que o seu médico de família faça o acompanhamento. E a partir de tal idade gestacional, você pode ser encaminhada para um ginecologista obstetra, né? Para um obstetra para fazer o acompanhamento com o especialista. Na minha experiência, o meu médico de família quis me acompanhar até a 20ª semana. E depois disso, ele falou, olha, agora você pode fazer o acompanhamento só com a midwife. O encaminhamento do médico de família até a 20ª semana, a maioria dos casos, né? E depois você passa pro obstetra ou para a midwife. Então, na segunda gravidez, como eu já tinha minha midwife, né? E ela automaticamente, eu já estava aceita, né? Por conta da primeira. Desde o início que eu soube da gravidez, eu tive o acompanhamento dos dois, desde o início. Então, a segunda gravidez, eu tive esse acompanhamento duplo. Uma coisa que eu achei muito legal, que as mães compartilharam, né? Das experiências, é que o acompanhamento com a midwife acaba sendo um acompanhamento muito mais personalizado. Com certeza. Né? Ela conhece a tua família, ela vai na tua casa. Inclusive, uma das mães falou assim, eu convidava a minha midwife para jantar lá em casa. Então, eu acho que isso tudo ajuda no momento do parto. Com certeza. É muito mais humanizado, não é nada mecânico, sabe? Aquela parte da medicina que fica frio, sabe? As informações frio, relacionamento frio. Agora, com a midwife, as minhas, elas eram amores. Eu amo elas de paixão. Se eu tivesse o terceiro, quarto, com certeza eu já falei pra Bruna, elas. Não é se eu tivesse, é quando eu tiver a minha menininha. Sim. Quando eu tiver a minha menininha. Então, elas foram, assim, maravilhosas. E até hoje, assim, de repente, às vezes a gente troca mensagens, assim. Fora das outras mulheres que foram acompanhadas por elas também, por indicação minha. Eu falo, se você quer ter uma experiência diferente de medicina, vai com a midwife. Eu acho que a medicina é muito mais técnica, né? Então, assim, eu fiquei ali no hospital, no Foothills, e eu achei a equipe maravilhosa, a equipe super bem preparada, mas uma coisa é o relacionamento do médico com o paciente aqui, que é bem diferente da minha experiência. Sim. Né? Realmente é uma consulta muito técnica, é uma consulta que às vezes dura 15 minutos, né? E aí você passa as informações técnicas e é isso. Não tem muito relacionamento. Isso. E com a midwife acaba já sendo é diferente. Ô, Bruna, conta pra mim, o inglês, o idioma, foi uma barreira? No início, sim. Porque não é um linguajar, mas é um vocabulário bem específico, né? Dentro da medicina. Então, no começo, eu tive um pouco de dificuldade de conversar com elas. O Joel tava junto comigo e ele, né, fala um pouco mais de inglês do que eu. Então, ele soube me explicar algumas coisas. Mas depois que a gente se identificou mais, né? Fomos tendo mais as consultas, aí foi mais fácil de entender e da gente conversar. Mas sim, o vocabulário, né, da medicina é um pouquinho diferente. Porque lá no hospital, quando o paciente tinha alguma dificuldade, é chamado um robozinho. E esse robozinho se conecta com o tradutor e o tradutor vai passando todas as informações. Olha que interessante. É interessante, mas literalmente parece muito robotizado, aí, entendeu? Isso, aí fica muito mais... Nossa, e eu achava assim, meu Deus, nesse momento que você às vezes precisa de um acolhimento, de um conforto, você passa a informação pro tradutor, o tradutor traduz para o idioma da família, né? E assim, aqui no Canadá tem muita
muita família de fora, né? Sim, Muitas sim, famílias exato. são imigrantes. Então, assim, Sim. eram vários idiomas e vários sotaques de inglês diferente. Então, eu mesma, quando eu cheguei, o médico que era aqui do Canadá mesmo, eu entendia, tipo, 100% do que ele 100%. falava. Mas quando eu pegava um médico Que tinha um accent diferente, né? Outras nacionalidades e que estavam aqui mesmo há muitos anos, quando eles falavam muito rápido, gente, eu quase tinha que fazer leitura labial. Eu ficava assim, tipo, prestando muita atenção para entender tudo que o inglês ele bem importante nesse ponto, né? Porque não tem como fugir, o atendimento vai ser ali com pessoas que falam inglês e você precisa conhecer. Então, assim, basicamente a parte de atendimento, né, quando você engravida é feito pelo family doctor, né, pelo médico de família, e depois lá para metade da sua gestação você escolhe o caminho que você vai seguir, se é com a midwife ou se é com o obstetra. Isso. Agora, uma pergunta que eu acho que vai ser o tema polêmico desse vídeo é sobre a quantidade de ultrassom. Me fala qual a sua opinião como médica e experiência lá no Brasil sobre os ultrassons aqui no Canadá. Porque eu, nas minhas 2 gestações, como foram totalmente saudáveis, né? Eu não tive nenhuma complicação ou alguma distorção aí no meio, né, da gravidez. Então eu tive 3 ultrassons. E daí todo mundo ficava me perguntando, como que você consegue no Brasil? Eu fazia uma por mês. Toda vez eu ia lá e pedia pro médico, né? E aqui, gente, o sistema de saúde, ele é público. Então, ou seja, ele é mais regrado, ele é mais calculado. Ele é mais na necessidade, para atender a necessidade, né? A real necessidade. Agora, me fala você como médica, o que você acha? Se é suficiente, se é somente o que a visão de médico precisa ter, né, da gravidez, e se o que a gente tem no Brasil é demais. Posso falar como médica ou como mãe? Fala sobre os dois, eu quero a sua opinião dos dois. Então, como médica, é super suficiente, né? Porque você faz um ultrassom morfológico, daí você já vê todos os órgãos do bebezinho, começa lá para ver se não tem nada na cabecinha, vai descendo, vê o coraçãozinho, vê o intestino, se não tem nada na coluna vertebral, nada, bem todos normal. Os ossos, todos os é um ossos, exame que demora mais ou menos umas 2 horas. Bem tranquilo. Rápido. Bem demorado. Bem específico, na verdade, né? Depois, como você viu que o bebê não tem nada, você vai fazer uma ecografia no 2º trimestre, uma no 3º trimestre. Mas eu fiquei na UTI, né, aqui. E as pacientes que os bebês tinham qualquer probleminha, elas faziam ultrassons bem mais frequentes. Mas então não é uma regra fazer somente 3. Não, vai depender muito da sua gestação. Mas não é igual no Brasil, que se você... Eu falava assim pro meu médico, eu tô morrendo de saudade de ver minha bebezinha, eu posso olhar? Daí ele me dava um pedido, né, pelo plano de saúde, e a gente acabava fazendo várias ecografias totalmente desnecessárias. Sim. Como eu trabalhava na UTI, eu chegava no plantão, ligava o aparelho de ecografia, punha na minha barriga, você dava mesmo uma olhadinha, olhava lá como tá, porque eu sempre falo, né, gente, é o esqueletinho mais lindo da nossa vida, né? Sem dúvida. Meu Deus, é muito maravilhoso. É a melhor fase da vida, por isso que eu acho que a motivação principal da gente gravar esse vídeo é porque é uma fase tão especial. Sim. Que se a gente juntar mais conhecimento, né, e não passar estresse, vir para o Canadá pensando em engravidar e ciente do que esperar aqui, já vai facilitar e vai permitir que você se dedique a outras coisas, né? Como comprar roupinhas bonitinhas e tudo mais. Então, assim, fazer essa quantidade de ultrassom não é um big deal, não é falha do sistema, não é nada. É o que precisa, é o que realmente precisa ser feito para eles, né? Mas eles pedem. É que, geralmente, você conversa mais com as mães que tiveram gravidezes normais, sem fator de risco, e elas vão fazer esse que tá no protocolo. E daí, geralmente, são os 3. O primeiro é quando você descobre a gravidez, né? Você pode fazer esse quando você descobre a gravidez, em torno de 7, 8 semanas, mas às vezes você
faz a ecografia só com 12 semanas. Tá, e daí tem o de 12 semanas, que é o de translucência nucal, né? E depois até a 20ª semana, que é o morfológico, que é o exame mais completo. Então, assim, não é nenhum big deal você fazer só 3, o que pra mim foi ótimo, assim. Óbvio que se eu tivesse a oportunidade de ver mais o meu bebê, né, seria legal. Mas foi suficiente. Não é eu necessário. Sabendo que ele tava ali saudável, toda consulta com a midwife, eu escutava o coraçãozinho dele. Então, assim, pra mim não fez falta. Até porque eu não tive experiência no Brasil, então assim, né? Isso é legal, não comparar. Não comparar. Porque aqui, a midwife, ela pode pedir os exames. No Brasil, dificilmente a enfermeira vai pedir os exames, né? Tem muita restrição com relação a isso. Mas aqui, as próprias enfermeiras midwives, elas podem pedir ecografia. Muita gente, por exemplo, compartilhou lá no hospital, a minha barriga estava muito grande para a idade gestacional, precisei fazer uma ecografia. Ou ela achou que o meu útero não estava crescendo como deveria, ela pediu uma ecografia. Sim. Então, assim, a gente está falando de duas pontas. Você do que é totalmente normal e eu daquele bebê que vai para UTI. Tá. Então, naquele bebê que vai para UTI, eles fazem todos os acompanhamentos com uma frequência bem maior. Inclusive, já passa com os especialistas, né? Que aquele bebezinho vai precisar antes mesmo do nascimento. A questão da ecografia é um dos pontos muito favoráveis aqui nas UTIs. Porque aqui nas UTIs, o médico intensivista, ele também ele é apto a fazer todas as ecografias. Então, às vezes, no que no Brasil a gente depende mais do raio-x ou da tomografia, aqui a gente consegue resolver com o treinamento na ecografia. Ai, que interessante. Isso é bem legal. Isso é muito legal. Então, tá, a gente falou sobre as consultas médicas, sobre os ultrassons, e daí a gente, né, tomando todas as vitaminas, tendo as consultas, e chegou o dia do parto. Vamos lá, agora... O mais legal, Bruna... e lembrando de uma coisa, nós estamos na província de Alberta. E existem muita diferença do sistema público entre as províncias, né? Então, isso mesmo. Esse daqui é uma informação daqui de Alberta. Talvez tenha várias coisas similares, né? Mas é importante ressaltar que tem algumas mudanças, né? Do sistema público de província para província. Então, procure saber também outras informações a mais que sejam relevantes para você, que não tá nesse vídeo aqui. E também, se você tá aqui na província de Alberta, se a gente tá falando alguma coisa que você não concorda ou que deva acrescentar, já deixa aqui nos comentários, né, pra agregar ainda mais nesse conteúdo desse vídeo. Ou, se você mora em outra província e teve experiência, compartilha aqui com a gente. Pra gente saber. Porque é tão legal quando a gente fica sabendo essas histórias assim, né? Sim, com certeza. Muito legal. Então, daí nós tivemos lá, né, a gestação entrou na semana do parto. Uma coisa. Vamos lá, vamos falar sobre opções de parto. Vamos lá. Temos aqui o parto normal. É o mais indicado para as mulheres aqui, né? E daí a gente tem o parto cesárea. Muitas das mulheres brasileiras que eu tive contato, que ficaram grávidas, ou mesmo que estão no Brasil e que mandam mensagem aqui pra gente, fica perguntando: Bruna, mas eu queria cesárea, eu morro de medo de parto normal e tal, mas como é isso aí? Eu sei que antes eles forçavam ou não forçavam? Como que é essa parte de parto normal com parto cesárea? Uma coisa muito importante que eu acho é que aqui no Canadá, a maioria das mulheres, ela vai ter o bebezinho pelo sistema público de saúde, né? Porque praticamente essa é a única não opção. Existe um plano privado, não existe uma rede privada de saúde. Agora, até tá crescendo um pouco os planos privados. Que dão direito, por exemplo, você não tem direito à fisioterapia pelo sistema público, só em casos de muita urgência. Mas se o teu trabalho provê um plano, seguro de saúde. Um seguro de saúde. Aí você pode fazer a fisioterapia. Então já está crescendo muito esse mercado paralelo privado de seguro de saúde. Sim. E que inclui também a parte de parto? Eu acho que a parte de parto especificamente não, mas algumas coisas ali que podem depois definir se você vai ter o parto normal ou a cesárea, talvez influencie um pouco. Entendi. Gente, vocês estão ouvindo barulho de avião porque, né, óbvio. Estamos na primavera, então a gente decidiu fazer aqui ao ar livre, então assim, tem sons naturais. Isso. O que eu acho que as mulheres aqui, elas são muito mais empoderadas com informações, né? Então,
nesse acompanhamento importante. Com a midwife, ela vai te passar todas as informações. Ela vai te explicar a fisiologia do parto, ela vai te explicar como, pelo menos é o que elas me falaram, tá? A Bruna mas é bem teve, não, é bem teve isso o bebê mesmo. lá, e elas vão te explicar tudo, como que o teu organismo vai reagir, né? E o que você espera, né? O que você pode esperar disso. Então, assim, a gente procura informações na internet, às vezes essas informações são erradas, né? Então, você pergunta lá pro Google, eu vou poder comer durante o trabalho de parto? O Dr. Google, ele vai te responder, pode ou não, dependendo de quem escreveu. Só que cada caso é um caso. Então, se você tá evoluindo com o trabalho de parto totalmente normal, Bruna não teve nem vômito durante a gravidez. Nada. Então, assim, por que eu iria fazer uma cesárea? E também fazer uma cesárea? Então, assim, existe essa visão muito, não humana, mas completa. Porque eu fico preocupada em falar que o parto humanizado é o parto normal. Porque a gente também tem cesáreas. Eu tive 2 cesáreas. E as 2 cesáreas foram perfeitas, foram cheias de amor, de acolhimento. Você não ama seu filho mais ou menos porque nasceu de parto normal ou de cesárea. E nem quando amamenta, né? Se você amamenta ou se você não amamenta, a gente... Então a gente tem que tirar um pouco do mito, né? Da lenda urbana, né? Porque você vai levar para aquele lado que te convém mais. Mas aqui no Canadá, a gente tira um fator muito importante, que é o fator econômico. Então, se o profissional ele vai fazer o parto normal ou vai fazer a cesárea, para ele não muda nada. O salário dele é fixo no final do mês. Ele é um médico contratado do governo ou da província, né? Da província de Alberta. Tirando o fator econômico, né? Eu acho que você usa muito mais a ciência para indicar se a gestante pode ou não evoluir para um parto normal. Então, a gente teve vários exemplos de bebês que no Brasil fariam cesárea, mas aqui fizeram um parto normal. Mas também a gente teve alguns exemplos de bebês que iriam para um parto normal e aqui a equipe médica do dia decidiu fazer uma cesárea. Vai muito mais do feeling do médico naquela situação. Vai muito mais. Só que aqui tem uma coisa, gente. A midwife que está acompanhando aquela família, ela tem igual poder de decisão do médico que está lá no plantão, entendeu? Então, a tua midwife vai chegar e falar, ó, gente, eu conheço a Bruna, a gravidez dela foi totalmente normal. Ela, por exemplo, se você chegasse e fizesse um pico de pressão alta, aí a midwife ia falar pro médico, olha, ela tá com a pressão alta agora, mas isso é um pico isolado, acho que é mais nervosismo. Então vamos esperar, acalmar, vamos medir de volta. E o legal é que quando você tem o parto com midwife no hospital, a equipe, né, de plantão do hospital, de médico, ela tá ali também para te atender, né? Então, assim, se no caso de você escolher o parto normal e não ir para esse lado, né, você precisar de uma cesárea, a parte da equipe do hospital já está pronto ali para te atender. Interessante que na minha primeira gravidez, quando o Joshua nasceu, a minha placenta elas estavam com dificuldade de tirar a minha placenta. Então elas viram que no cordão já estava com uma fissura e elas falaram, olha, eu não vou mexer, eu vou chamar o médico plantonista. E daí veio o médico e ele fez a remoção da placenta, da minha barriga. Então assim, eles estão ali para te ajudar a qualquer momento. Isso é bem importante, porque você tem uma retaguarda, né? E aqui a formação médica é até um pouco diferente. Eles estudam 4 anos no ciclo básico, depois mais 6 anos até terminar a obstetrícia. Nossa, né? Então são 10 anos aí. Só da formação da obstetrícia básica. Se ele quiser se especializar em alguma coisa, ainda são mais 2 anos. Então, assim, esses profissionais, eles estão ali para decidir o que é melhor pro binômio mãe e bebê, né? Então, às vezes, a gente tem aquela mãe que fala, não, pelo amor de Deus, eu quero muito parto normal, eu sempre sonhei com parto normal, e o coração do bebezinho começa a dar uma desacelerada, que é um indicativo de sofrimento fetal. Aí a equipe vai chegar, vai te explicar e vai falar, ó, o indicado para você neste momento, e até, como você confia muito na tua midwife, ela mesma vai te falar, olha, Bruna, agora deu, né? A gente precisa dessa cirurgia, né? E assim, precisou, respira, não é o que você queria, não é o que você sonhou, não é o que você idealizou. Mas eu sempre falo que quem decide é o bebê. Então, o bebê, às vezes, ele cansou do trabalho de parto, e aí o seu bebê vai nascer de cesárea e tá tudo bem. Outra coisa que eu acho que
a midwife ajuda bastante na questão da amamentação. Uhum. Porque eles dão muito Também. mais orientação, eles estão muito mais presentes. E até na questão do parto com a midwife no hospital, não necessariamente o médico precisa passar visita. Então, ela mesma pode evoluir o teu pós-parto. E ela mesma pode te dar alta com as orientações. E te orientar como vai ser o acompanhamento, tanto seu como do bebê. Sim. Agora eu tô lembrando de alguns fatos aqui, né? Agora vamos falar da parte ruim. Você que esteve dentro, né, do hospital acompanhando nascimentos, a parte de neonatal e tal. Eu tenho alguns casos de amigas que, durante o ultrassom, eu não sei se você conhece essa parte, se você pode falar sobre, mas tiveram experiências com ultrassom com pessoas, né, profissionais, que foram muito secas e muito precoces no diagnóstico do ultrassom. O que você acha disso? Até porque quem faz o ultrassom aqui é uma técnica, né? Existe uma médica, ela assina por aquela clínica de ultrassom, né? De exames, mas quem faz o seu ultrassom é uma técnica. E eu acho que quando eu não sei se eles são assim secos mesmo, mas quando eles passam uma informação para o cliente, eles não têm, né, o tato, né, de passar. Então eu tive algumas amigas que tiveram essa experiência muito ruim de ter um diagnóstico precoce, né, do bebê. Que não se confirmou, né, Bruna? Que não, graças a Deus não se confirmou, gente. Foi uma situação bem chata. Mas você tem conhecimento disso? Você vivenciou alguma coisa desse tipo aqui? O que assusta a gente no começo, quando a gente chega para acompanhar o sistema de saúde, é geralmente essa frieza, entre aspas, mas essa racionalidade com que eles tratam tudo, né? Então, por exemplo, algumas coisas. Você está num sistema público de saúde, e nesse sistema público de saúde, aqui nessa cidade, em Cauê, tem 5 UTIs. Então, eu estava numa UTI que é uma UTI nível 3 para 4. Quando o seu neném está estável, que ele tá respirando sozinho, já tá alimentando, que ele continua precisando de UTI, só que ele não precisa de uma UTI nível 4. Então, o médico chega para você, do dia pra noite, assim, e fala assim: Bruna, seu neném tá bem, a gente vai encaminhar ele pra outra UTI hoje à tarde, tá? Então, assim, você não tem tempo de se preparar, você não pensa assim, ai meu Deus, será que o outro hospital é tão bom quanto esse? Tipo, você não tem opção. Sim. Nessa parte, assim, de transferências, você não decide nada. Sim, são eles que decidem. Você vai pro teu sistema, vai pro que o sistema de saúde definiu. Uma coisa que assusta quando você chega aqui é a quantidade de reuniões que eles fazem. Eles fazem reunião por videoconferência com todos os chefes de UTI todo dia de manhã e de tarde. Olha só. E outra coisa que me chamou muita atenção e que eu estranhei muito no começo é que as visitas com as famílias, elas são feitas pelo MS Teams. Então você não conversa pessoalmente com as famílias. Você tá passando visita, são vários profissionais, e os pais, eles ficam lá na sala de espera virtual, e aí quando vai ser a vez do teu bebezinho, né, que a equipe vai discutir, daí você entra na chamada, e aí o fisioterapeuta fala, o enfermeiro fala, o médico fala, a assistente social fala. Bem friamente, bem técnico, né? Bem técnico, assim. Então, essa parte da UTI neonatal, que foi a parte que eu vivenciei, ela é totalmente técnica. E se a gente for comparar com o que a gente está acostumado no Brasil, é muito diferente. Então, acho que isso assusta um pouco. Então, é a questão. O médico ou o técnico da ecografia, ele vê lá. Se tem um dadozinho que o normal é 4 e o seu tá 3.9, ele vai chegar para você e falar assim, ó, seu bebê tem essa alteração, talvez ele tenha isso, e é o que a gente vai acompanhar só na próxima ecografia. Gente, como fica o coração dos pais com uma informação dessa de um profissional que só tá ali fazendo o seu ultrassom, né? E aí, como que você fica? Cadê a parte, né, emocional ou que... E essa é uma ambiguidade, porque em contrapartida, quando nessa ecografia você detecta um problema que é incompatível com a vida, essa mãe, ela é encaminhada para uma equipe, gente, uma equipe dos sonhos, assim, que eu queria colocar numa caixinha e levar pro Brasil. Olha só. Entendeu? Porque a equipe é muito acolhedora, a equipe, ela te explica tudo que vai acontecer, ela te explica como que esse bebê, ele vai nascer.
quanto tempo ele pode sobreviver, se ele vai respirar, se ele vai ficar roxinho, se ele vai ficar pálido. Olha que tipo, interessante. você vai pro nascimento sabendo tudo que vai acontecer com o seu bebê. Nossa, que interessante saber. Então, se por acaso o seu bebê tiver algum problema que realmente se confirmar nas ecografias, você é encaminhado para essa equipe preparada para te preparar sobre todas as informações das possíveis doenças que o seu bebê vai ter, que pode nascer com ele. Porque nesse combo de informações, quando você vai ter um bebê que é muito prematuro, então o meu foco de estudo eram os bebês entre 22 e 24 semanas de gestação. Então são os bebês muito pequenininhos. E aqui eles chegam para a família e é tão legal, assim, a parte visual da informação. Tem umas tabelas que você vai ver lá 100 bebezinhos, aí tem lá os pintadinhos são os que nessa idade gestacional vão sobreviver. Então você pega que tem 100 bebês, a maioria não vai sobreviver, porque tá nascendo muito antes do tempo. Aí você pega desses bebês que sobreviveram, eles falam tudo isso para a família. Quantos vão ter problema para falar, para andar, para se alimentar? Eles falam assim, em porcentagem. Tá. Ó, dessas 10 crianças que sobreviveram, 8 não andam, não falam e não se comunicam com os pais. Uma informação, até desse ponto que você tá falando. É verdade que os médicos daqui, eles dão a opção dos pais levarem o seu bebê a óbito? Escolherem que se ele tem vida ou não? Depois que o bebê nasce, a decisão é sua, se o seu bebê vai para UTI ou se ele vai ficar no seu colo e você vai esperar ele morrer no seu colo. Mas o médico, a decisão é sua. Tá, mas ele te pergunta isso. Ele te pergunta, você assina um monte de papéis, entendeu? Que você tá ciente, que você entendeu aquilo que foi explicado. Isso, não sei, talvez por causa das diferenças de idioma, assim, a barreira, né, com o idioma, mas assim, isso é repetido várias vezes, né? Toda consulta que você vai, então eu acompanhei o neném o neném não tinha os 2 rins, né? Tá. Então ele iria nascer e esse é um problema incompatível com a vida. Então eles explicaram, gente, eles repetiram essa informação para a família várias vezes. E aí você pode escolher. Você pode escolher ter o seu neném em casa e ficar com ele, porque se isso acontecesse no Brasil, a gente ia ter um problema burocrático muito grande, que é o atestado de óbito, né? Então, se você tem um bebê e ele não foi para o hospital, o médico no Brasil não pode liberar o atestado de óbito. Aqui, esse esquema, essa burocracia é muito diferente. Então, você escolhe se o seu bebê vai ou não para a UTI. Tá. Tanto o seu bebê que tem alguma síndrome incompatível com a vida, tanto o seu bebê que tem algum problema cardíaco grave, que vai depender de várias cirurgias, quanto o bebezinho que nasce com o intestino para fora e também vai passar por várias cirurgias, eles explicam tudo para você. Eles mostram fotos do que vai acontecer. Olha, que interessante. Então, assim, você vai muito preparado em termos de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente está tentando melhorar muito no Brasil, né, no Brasil, que é a parte de cuidados paliativos, né, onde você assiste a família, mas com a opção de você não intervir quando o bebezinho nascer. Então, se é um neném que nasce com 22 semanas, é um neném que vai ficar mais de 3 meses na UTI, que pode ter sequelas graves, e você vai explicar tudo isso para a família. E a família vai falar assim, não, eu não quero que meu filho sofra, eu quero que ele fique com a gente. Aí entra a equipe de cuidados paliativos, faz todo o trabalho com a família, você assina vários papéis, você assina, o pai assina, você conversa com a psicóloga, com a assistente social, com o médico. E nessa hora, eu acho que o médico realmente é muito enfático, entendeu? Tipo, coisas que assustam um pouco. Mas precisam ser faladas. Mas que no fundo, é o jeito que a gente tem que se acostumar, entendeu? Tipo, você tá vivendo aqui no Canadá, você vai assumir um pouco da cultura canadense. Sim. Né? Então, o médico aqui é muito diferente. Quando eu mostrei foto dos meus pacientinhos, né, que ficaram na UTI neonatal e que comemoraram 1 aninho, convidaram toda a equipe para festa e fizeram festa e depois
muitas vezes essa criança, quando ela tem algum evento especial, a gente participa desses eventos. Ou a gente recebe foto, ou a gente... Sim. Então, aqui não. Tipo, o neném teve alta da UTI. Tchau. Ele não tem vínculo com o médico. E eu falava, meu Deus, vocês estão perdendo o melhor. Quer ver eu imagino. resultado eu acho do que trabalho, o brasileiro é muito né? mais caloroso, né? Muito mais acolhedor, assim. Então, é até um ponto, né? A entender de que aqui eles são muito mais frios, né? Nessa parte de relacionamento. Eles são muito mais... Racionais, né? Exato. É isso, tá certo? Então, assim, ó, mas assina aqui pra saber que você entendeu o que vai acontecer. Mas pelo que eu entendi, também eu fiquei desconfortável de abordar essa questão, mas eu acho que aqui não existe muito processo contra médico. Porque no Brasil, muitas vezes as decisões são tão questionadas, existe tanto, não sei como explicar, mas existe essa mentalidade de qualquer coisa você vai lá e processo médico, né? Aqui não tem essa parte. Então, eu acho que talvez essa racionalidade ou essa maneira de ser muito claro, né? Mesmo que não se confirme, né, no final das contas, tá, seu neném pode ter um problema, mas não teve. É uma maneira de você se prevenir, entendeu? Porque se acontecer alguma coisa e aquele neném nascer realmente com problema, o médico vai falar, não, eu te avisei desde a primeira ecografia. Você estava ciente desde a primeira ecografia. Sim. Então, se você for ter bebê aqui no Canadá, esteja ciente de que eles são mais frios, que eu sei que a emoção toma conta, né, quando você recebe uma informação dessa, né? Óbvio que a gente não deseja que os nossos filhos tenham doenças ou alguma coisa durante a gestação, mas tenha em mente de que a informação, quando for passada primeiramente, seja mais fria. E uma coisa que eu acho muito importante é fazer perguntas. Façam perguntas, né? Quando o médico, ele te passa uma informação, você pode questionar, você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes a sensação que eu tinha é que como aquela família era ou imigrante, recém-chegada aqui no Canadá, ou não falava muito bem inglês, tinha uma parte assim do respeito, mas tinha uma parte da insegurança da família, né? Então assim, não tá errado se você conversar, se você tirar dúvidas com o profissional que tá te assistindo. Né? Então pergunte o que acontece, quais são as opções, quais são as chances, né, disso acontecer. Se tem algum exame que você pode fazer para confirmar o problema antes. Eles são bem abertos a isso. Eles são bem abertos a responder as perguntas, mas a família tem que demonstrar interesse, porque eles vão muito só no básico, no básico, né? Então aí... a família tem que ir instigar, ir atrás, atrás, né? E questionar. Assim, vamos lá terminar. O bebê nasceu, você fez cesárea, você fica 24 horas no hospital e depois você recebe a alta. Bom, depende, é o que eu tenho... 24 a 48 horas. Ah, tá, 24 a 48. Tá, aí... se você tiver midwife... Você vai embora. Eu saí junto com as minhas midwives. Os meus partos tiveram duração de mais ou menos 5 horas cada um. Então eu entrei com elas e saí com elas. Fui direto pra casa. E tá tudo certo, graças a Deus. Midwife, o legal de midwife é que elas fazem acompanhamento até 1 mês do bebê. Tem de 3 a 4 visitas aí dentro do primeiro mês bebê. Então é isso que é legal. Isso é muito legal. De você ter a midwife na sua casa, pesando o seu bebê, fazendo o teste do pezinho, porque ela faz o teste do pezinho no primeiro... horas depois. Isso, na primeira visita, que é no dia seguinte. E daí a parte de amamentação, que ela tá ali pra te ajudar. Então, é muito, muito legal mesmo essa parte. Isso é uma coisa legal, porque até tem estatísticas falando que o acompanhamento com a midwife, ele tá mais relacionado com maior taxa de amamentação e menor taxa de depressão pós-parto. Olha só. Então, querendo ou não, a midwife, ela fica tua amiga. Fica. Né? Então, assim, é um tipo de acompanhamento que a gente não tem no Brasil, né? Porque você acaba ficando muito próximo. Tanto é que as midwives, normalmente, elas têm as famílias de referência, mas existe um número
onde você pode ligar, que é 24 horas, e elas vão tirar as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida de emergência. Sim. Porque aqui, gente, os pacientes não têm WhatsApp do médico, tá? Não tem. Isso não acontece. Cris, então... a gente também vai disponibilizar aqui o guia para vocês, que a Cris montou, né, através da experiência que ela teve aqui, até porque ela é médica, né? Então ela montou um guia bem bacana. Obrigado por ter disponibilizado pra gente. Acho que a gente tentou falar de tudo, né? De tudo, mas... A tua experiência também como médica, né? O passo a passo aqui de como é aqui no Canadá. E assim, gente, não venham com medo, por favor. Tem muitas histórias lindas. Claro que, infelizmente, tem histórias não tão boas também, né? Experiências de partos não tão boas. Eu tenho amigas também que não tiveram bons partos. Mas sim, tem os dois lados, né? E procurem informações, e que nem a Cris falou, vão buscar informações, perguntem, questionem, né? Não deixa só a informação básica que o médico te passou ali na hora ser a verdadeira, ser a que você vai aceitar naquele momento. Então vão atrás, questionam. E Cris, obrigada mais uma vez por ter aceitado, né, fazer esse bate-papo. Se você quer agregar alguma história, a sua história, né, de parto aqui no Canadá, deixa aqui nos comentários. E também não deixe de seguir o Tio Canada pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. Ou manda esse vídeo pra alguém que esteja procurando informações sobre como ficar grávida aqui no Canadá. Não, Bruna, como ficar grávida, eles já sabem como ficar grávida, mas não, o que fazer depois. O que fazer depois de ficar grávida, é verdade. Gente, qualquer dúvida também deixe nos comentários, porque a gente vai estar sempre olhando ali se tiver alguma coisa que Cris a gente seguidora pode nossa, gente, querida. Então ela vai estar aqui embaixo também respondendo vocês. Obrigada por ter acompanhado até o final e até mais. Tchau, pessoal. Tchau.